Fala galera, bem-vindos ao Board Father. Eu sou Gustavo Willi. E eu sou o Ben. E hoje apresentaremos Room 25. No futuro próximo, um reality show de TV chamado Room 25 vai além dos limites do bom gosto, em uma tentativa de aumentar a sua audiência e chocar os seus espectadores. Os candidatos estão presos em um complexo de 25 salas com efeitos inesperados e mortais. Eles terão de confiar uns nos outros para encontrar a sala 25 e escaparem dessa armadilha mortal. Algumas vezes, guardas se infiltram os prisioneiros e tentam impedi-los de escapar a qualquer custo. Essa é a ideia do jogo. Então, senta na cadeira, vai estudar e... roda a vinheta. Para essa demonstração, construiremos um tabuleiro para o modo cooperativo, recomendado para iniciantes. Depois demonstraremos o modo avançado de jogo. Para iniciar o jogo, separe as seguintes peças: uma sala central e a sala 25, 5 câmaras vazias, uma câmara da visão, 2 câmaras do túnel. Salas com cantos verdes são salas seguras, que não apresentam perigo para os jogadores. A sala inicial representa o local onde os jogadores começarão o jogo, no centro do tabuleiro. A sala 25 é a saída e o local onde os jogadores devem chegar para ganhar o jogo. Pegue também 2 câmaras escuras, 2 câmaras frias, uma câmara Vortex e 2 celas da prisão. As salas com bordas amarelas são salas obstáculos. Embora não apresentem perigo imediato para os jogadores, elas apresentam algum desafio ou revés com o qual eles devem lidar. Por último, separe 2 câmaras armadilhas, 2 câmaras inundadas, 2 banhos ácidos, uma câmara mortal e a câmara da ilusão. Estas salas, de quinas vermelhas, apresentam um perigo mortal para os jogadores e podem causar a morte imediata deles. Posicione a sala central no meio da mesa e separe a sala 25 e a câmara da visão das outras salas. Embaralhe as salas restantes e posicione 12 delas da seguinte maneira. Embaralhe a sala 25 e a câmara da visão junto com as 10 restantes e as posicione na mesa de forma a completar um tabuleiro de 5 linhas por 5 colunas. Cada jogador seleciona para si um personagem e posiciona a miniatura dele na sala central. Cada jogador recebe também um conjunto de fichas de ação correspondente ao personagem, que serão explicadas mais adiante. Posicione ao lado do complexo o tabuleiro reversível. Este tabuleiro representa a ordem de turno do jogo. Aquele que por último assistiu a um programa reality show será o primeiro jogador. Posicione o marcador do último jogador no espaço 8. E em sentido anti-horário, os jogadores posicionam seus marcadores à esquerda do último, no tabuleiro reversível. Com isso, você terminou o preparo do jogo. Veremos agora o que representam as fichas de ação e como jogar o jogo. Room 25 é um jogo de preparo de ação simultâneo. Isso significa que os jogadores irão selecionar suas ações antes da resolução do turno. Para isso, os jogadores dispõem de fichas que representam as ações que eles podem selecionar, sendo elas olhar, mover, empurrar e controle. Durante o jogo, os jogadores irão selecionar até 2 ações para serem resolvidas. Em segredo, os jogadores selecionam as ações que desejarem executar em sua vez.
colocando a ficha de ação correspondente virada para baixo no espaço apropriado. Olhar. O jogador pode selecionar uma sala não revelada adjacente ao seu personagem e espiá-la. Após observar, recoloque a sala virada para baixo na mesa. Veja que, embora o jogador possa fazer indicações sobre a sala, como o nível de perigo, ele não pode revelar ou mostrar a sala para os outros jogadores. Mover. Mova o seu personagem para uma sala adjacente. Caso esta sala esteja virada para baixo, ou seja, escondida, revele a sala virando-a para cima e, caso haja, resolva seu efeito. Empurrar. Mova um personagem que esteja na mesma sala que o seu para uma sala adjacente. O seu personagem permanece imóvel. Porém, o outro imediatamente entra na próxima sala e ativa qualquer efeito dela. Caso a sala estivesse virada para baixo, ela agora é revelada, sendo virada para cima. Controle. Mova uma fileira ou uma coluna da sala onde o seu personagem se encontra, na vertical ou na horizontal. Observe que todas as salas são movidas, fazendo com que uma delas seja empurrada para fora da formação original do tabuleiro. Posicione essa sala na última posição da fileira ou coluna empurrada, que deve estar vaga agora. Observe também que a sala central não pode ser movida. Portanto, linhas ou colunas que causariam a sala central a ser deslocada não podem ser movidas. Após a movimentação das salas, posicione um marcador de seta indicando o sentido do movimento. Neste turno, esta linha ou coluna só poderá ser afetada pela ação mover no mesmo sentido desta seta. Por fim, cada jogador recebe também uma ficha de memorização. Essas fichas poderão ser posicionadas sobre uma sala ainda fechada. As fichas funcionam como lembrete da sala previamente observada. Poderão ser ativadas sem que os jogadores gastem uma ação para isso. Antes de iniciar a partida, em ordem horária, cada jogador pode selecionar uma sala adjacente à sala inicial e olhá-la. O jogador não pode fazer nenhum comentário com relação a essa sala, nem revelá-la a outros jogadores. Observe que em Room 25 apenas as direções vertical e horizontal poderão ser utilizadas. Não usamos a diagonal. Observe que a ficha do personagem possui 2 espaços destinados para essas fichas, sendo que o número impresso indica a ordem em que essas ações se resolverão. Nesse exemplo, o jogador controlando Sarah está a se preparar para tomar a ação mover e a ação empurrar. Depois que todos os jogadores tiverem selecionado suas ações, é hora de resolvê-las. Iniciando com o primeiro jogador no tabuleiro reversível, os jogadores irão revelar e depois resolver a primeira ação preparada. Novamente, a partir do primeiro jogador, após todos terem resolvido suas primeiras ações, as ações preparadas de número 2 serão resolvidas, fazendo com que os jogadores percam o jogo. Também faz com que os jogadores percam o jogo mais de um personagem morrer ao longo da partida. Após todos terem resolvido suas segundas ações, mova o marcador do primeiro jogador para a última posição no tabuleiro reversível. Caso isso faça com que o personagem atinja o espaço final do marcador, os personagens morrem na descompressão do labirinto, fazendo com que os jogadores percam o jogo. Também faz com que os jogadores percam o jogo mais de um personagem morrer ao longo da partida. Em um jogo no modo cooperativo, os jogadores devem localizar a sala 25. Todos os personagens devem se encontrar nessa sala para que os jogadores vençam o jogo. Um dos jogadores deve, então, usar a ação de controle
para fazer com que a sala 25 seja removida do tabuleiro. Antes de apresentarmos o modo avançado de jogo, vejamos mais algumas regras que deixamos de lado durante a nossa explicação. Na fase de seleção das ações, os jogadores também podem selecionar apenas uma ação para realizar ao longo da resolução. Para isso, basta que o jogador posicione a ação desejada ou na posição 1 ou na posição 2 de sua ficha de personagem. Também é possível, caso o jogador esteja incerto de seu próximo passo, que ele selecione uma única ação, posicionando-a no espaço entre os números 1 e o número 2 de sua ficha. Isso indica que o jogador poderá executar sua ação na fase de resolução 1 ou 2 da rodada. Observe que o jogador não pode fazer isso com duas ações. Apenas abrindo mão de preparar sua segunda ação é que o jogador pode selecionar essa forma de preparo. Para a demonstração inicial do jogo, mostramos como montar um jogo cooperativo. Demonstraremos agora as outras 4 formas de jogar. São elas o modo solo, o modo de competição, o modo de time e o modo mais jogado, a suspeita. Modo solo. O jogador seleciona 4 personagens. Durante o jogo, não há necessidade de preparar as ações, embora ainda se utilizem as fichas. O objetivo desse modo é escapar com os 4 personagens e não permitir que nenhum deles morra. Observe que, para esse modo, o último personagem do jogador está localizado no turno 8. O jogador tem até o final deste turno para escapar com seus personagens ou ele perde o jogo. Modo competição. Este modo, para 2 ou 3 jogadores, é na verdade uma corrida. Utilizamos o outro lado do tabuleiro reversível. Cada jogador controla 2 personagens e precisa fazer com que os seus 2 personagens escapem. O primeiro a alcançar este objetivo ou eliminar todos os personagens dos outros jogadores vence o jogo. Modo time. Para 4 ou 6 jogadores. Neste modo, os jogadores são separados em 2 equipes. A primeira equipe a conseguir escapar com seus personagens será declarada a vencedora. Também é possível vencer o jogo eliminando a equipe adversária. No início do jogo, será definido se as equipes podem se comunicar umas com as outras ou não, e quando eles se comunicarão. Modo suspeita. Este modo, para 4 ou mais jogadores, é o modo mais jogado desse jogo. Antes do início da partida, cada jogador receberá uma função. Os jogadores podem ser guardas ou prisioneiros. Em um primeiro momento, as funções são secretas, não sendo reveladas para os outros jogadores. Os prisioneiros estão tentando escapar do complexo, como de costume. Os guardas tentam impedir que os prisioneiros alcancem este objetivo. Os prisioneiros serão vitoriosos caso encontrem a sala 25 antes do final da última rodada. E os guardas vencem a partida se 2 prisioneiros forem mortos, ou se os prisioneiros não escaparem antes do término da contagem regressiva. Para finalizar este vídeo, demonstraremos agora algumas funcionalidades que são adicionadas na segunda temporada do jogo, que já está disponível no Brasil e que serão vistas em nosso gameplay. A segunda temporada adiciona a possibilidade de se jogar o jogo com até 8 jogadores, adicionando 2 novos personagens, a Sarah e o Brooks. São adicionadas também as cartas MAC, Movimento Apartado do Complexo. Estas cartas geram eventos imediatos que vão afetar o complexo ou os personagens. Elas são ativadas
antes que o primeiro jogador resolva sua primeira ação e antes que ele resolva sua segunda ação. São adicionadas também novas salas, como por exemplo a sala do robô. Esta sala adiciona um robô ao complexo. Este robô pode obedecer uma ordem de um outro jogador que estiver controlando essa sala, que pode ser mover ou empurrar. Por fim, a segunda temporada adiciona habilidades especiais para os jogadores, como por exemplo a da Sarah. As habilidades especiais também devem ser preparadas utilizando fichas de ação, assim como as outras ações. Por exemplo, a habilidade da Sarah permite a ela sabotar uma sala, ou seja, que ela transforma essa sala em uma sala vazia. Esta habilidade permite a Sarah também sabotar um robô, destruindo um robô presente em sua sala atual. Por último, a segunda temporada adiciona uma ficha de adrenalina, que vai permitir aos jogadores realizarem uma terceira ação uma única vez por partida. Durante a fase de programação, o jogador decide se vai usar ou não a ficha de adrenalina, posicionando-a no local correspondente. Depois de utilizada, essa ficha é removida da partida. Agora você já está pronto para jogar Room 25. Clique aqui para ver o nosso gameplay ou clique aqui para ver o nosso review. Até a próxima. Até porque você sabe que o jardineiro É fiel. ele é corintiano. Caralho, não esperava. Boa. Beleza.